especiais aqui, a Deise Facin, ela que é CEO da Virtual Contabilidade, e também o Maicon Ross, que é coordenador de T&D da Virtual, treinamento e desenvolvimento da Virtual. Sejam bem-vindos. Obrigada à nossa associação, né, por essa oportunidade, num momento tão especial para Sorriso, né, que é a primeira edição do GAF em nossa cidade e no estado, né, Fábio? Então, gratidão por nos receber aqui. Bem-vindo, Michael. Obrigado, Fábio, obrigado pelo convite, e é sempre uma honra estar repassando a vocês um pouco do nosso atendimento no escritório e qual que é a questão de inovação e tecnologia que o escritório está trazendo para um melhor atendimento aos nossos clientes. Muito bem, e hoje então a gente vai falar um pouquinho do que a liderança do agro pode ensinar para o varejo de Sorriso. Deise, Sorriso hoje está voltado, né, todo aqui no GAF, né? Virou então essa vitrine. Fora do agro, o que isso representa para quem empreende em Sorriso, na sua opinião? Bom, nós estamos vivendo, né, um momento importante da nossa economia, né, não somente em Sorriso, mas em todo o Brasil. E esse evento vem para movimentar todo o comércio, né? É um movimento de venda de roupas, de calçados, né, de salão, para a mulherada vir toda bonita, né, na nossa feira. Fora também toda a parte de venda, né, de produtos que é destinado, né, para a organização desse grandioso evento. Então a gente sabe que um evento desse, ele traz economia para o município. Então eu acho salutar nós termos sempre eventos dessa magnitude aqui na nossa cidade. Ao mesmo tempo em que o crescimento do município acontece, e o GAF vindo para cá é um exemplo disso, né, de que o município chegou num patamar que já atende um evento dessa proporção. Só que aí cada vez mais a gente necessita de mão de obra qualificada, né? E essa é uma demanda que realmente complica, né? Bom, a Virtual Contabilidade, visando já, né, ouvir os seus clientes no nosso atendimento lá, que a nosso objetivo é sempre ter um planejamento estratégico. A gente ouve dos nossos clientes, né, a falta de mão de obra, dificuldade na contratação, né? Porque é uma realidade que está na cidade, que está no campo e está em todos os aspectos, né, na indústria, nos serviços. E aí a gente conversa, né, com os nossos clientes. O que é melhor, né, Fábio? Eu sentar e chorar que nós não temos mão de obra qualificada na nossa cidade, ou nós sermos o difundidor de novos conhecimentos, de capacitação na nossa empresa? Então, eu vejo como empresária também do ramo de contabilidade que o ponto diferencial das grandes empresas que acabam empregando um grande número de funcionários é que elas têm que pensar na capacitação da sua equipe, né? Porque hoje nós estamos com vários conflitos de gerações, então nós temos aí jovens, nós temos já as pessoas de meia idade e nós temos tecnologia. Então o papel na nossa visão é de que nós possamos capacitar a nossa equipe, formar pessoas, melhorar o nível da nossa mão qualificada aqui em Sorriso. E o que a Virtual tem feito nesse sentido? Bom, já faz, acho que, né, Maicon, já uns 4, 5 anos que eu e meu sócio, né, o Wilson Facin, a gente tem despertado para esse olhar da capacitação. Então, dentro lá da nossa empresa, o primeiro passo que nós tivemos foi contratar consultores, né? Esses consultores, eles vão internamente dar treinamentos voltados à nossa equipe. E claro, né, após pandemia, muito hoje se faz online. Então nós também temos consultores que dão da parte técnica, né, treinamentos técnicos online, voltados às nossas necessidades específicas do nosso escritório. E também o ano passado nós lançamos um produto que ele se chama Virtual Academy. Esse produto visa capacitar internamente os nossos funcionários, mas também oferecer esse serviço para os funcionários dos nossos clientes. Então, através da necessidade que houve da nossa equipe e dos nossos clientes, nós buscamos parceiros que estão nos auxiliando nessa capacitação. Michael, isso é custo ou investimento? Com toda certeza é um investimento. Eu acredito que seja o maior investimento que a empresa faz, principalmente a Virtual Contabilidade, capacitar os funcionários que ali estão para que no dia a dia, através da tecnologia, elas consigam ter um melhor atendimento para o cliente, principalmente aquela questão que os clientes hoje em dia, a gente percebe que precisa muito aquela humanização ainda, por mais que a tecnologia entre
para agilizar o atendimento, a gente percebe que os clientes ainda precisam do lado humano. E é nessa ideia que o escritório investe cada dia mais na parte de tecnologias, principalmente na questão de IaaS, onde a inteligência artificial consegue fornecer alguns dados para os nossos funcionários e eles repassar isso com maior precisão para os clientes. Aí você falou uma coisa, né, IA. A IA hoje ela vem, todo mundo fica com aquele medo de ser substituído, e aí, né, até que ponto vai substituir o ser humano, até que ponto eu vou ser necessário dentro da empresa. Mas a gente sabe que o lado humano tem que estar sempre, né, então não tem como você substituir completamente o ser humano. Como que você vê isso mesmo? Bom, é um debate mundial, né? Muitos dizem, será que vai acabar o trabalho das pessoas? A nossa visão é o contrário, né? A gente utiliza as IAs para melhorar os resultados, para melhorar os processos, e na nossa visão é um trabalho em conjunto, né? As IAs vieram para clarificar os processos, vieram para um apoio, uma ferramenta para os funcionários fazerem as suas entregas. E você sabe que se você não souber fazer as perguntas certas, em algumas ferramentas você não usar os prompts adequados, a resposta nem sempre vai ser a que você espera. Então, na nossa visão, hoje, nós temos que pensar que a IA veio como uma ferramenta e não como substituição de nenhum ser humano. Capacitar o teu colaborador para que ele consiga trabalhar desta forma, nesse caminho tecnológico, né? Sem perder a essência, claro, né? Porque a gente fala muito isso. A IA, ela deixa as coisas muito frias, né? Falta a emoção, falta o coração, né? E como que eu vou trabalhar com o meu cliente sem o mínimo de humanidade, sem emoção, sem coração? Não tem como, né? Acho que as máquinas não substituem completamente. Sim, e eu vejo assim, Fábio, assim, nós temos muitos clientes do agro, né? Eu acredito que 70% da nossa carteira de clientes é do agro. E eles vêm lá, eles querem conversar com a gente. Então a gente prefere, né, deixar esse tempo disponível para essa troca, esse network, essa conexão com o nosso cliente e deixar que as IAs trabalhem pela gente. Porque esse contato não substitui nunca, né? A nossa empresa está há 36 anos aqui em Sorriso. Então imagine quantos amigos nós fizemos além de clientes, né? Somos compadres, né? Padrinhos de casamento, nascimento de filho. Então, quando eles vêm no escritório lá, eles vêm mesmo para, né, conversar, desabafar, pedir uma orientação, né, na parte de gestão. Então, por isso que a gente está investindo tanto nas IAs, para que os funcionários consigam otimizar os processos e ter o tempo de qualidade com o cliente. Sim. O GAF, ele está trazendo, né, a questão da IA para o agro, né? E como traduzir isso para o comércio, né? Como traduzir isso para os serviços aqui em Sorriso, na nossa cidade? Bom, o que o agro faz, né? Ele vai buscar aquilo onde ele tem um gap. Então, a primeira análise como empreendedores é quais são os gaps da minha empresa, quais são os gaps do meu negócio. Aí sim, porque às vezes uma IA que serve para uma empresa que vende produtos não é a mesma IA que vai ajudar a empresa de serviços ou que vai ajudar uma indústria. Então, primeira coisa na nossa visão é que ele tem que saber quais são os problemas, os gaps que a empresa dele tem. E aí sim, buscar uma IA que resolva esse gap. Então, porque eu não posso simplesmente sair investindo, porque não realmente as IAs têm algumas que são de valor assim mais acessível, mas tem umas que é de grande investimento. Então, não pode sair aí adquirindo todas as IAs que aparecem, né, no algoritmo aí do nosso celular. E isso a gente pode ver há muitos anos já o agro tem feito, né, com tantas tecnologias que eles vêm, inclusive a gente vê aqui no parque, né, quantas tecnologias que eles aplicam, né, e com certeza isso já vem nos exemplificando, né, no decorrer de todos esses anos que o agro vem investindo na tecnologia, eu acho que reflete também nas empresas, porque muitos produtores também têm negócios na cidade, né, eles não têm só fazenda, então tem o filho, tem a esposa, tem o seu grupo familiar que tem outras áreas e acaba refletindo e elevando o nível da nossa cidade no sentido de usar tecnologia sim. Sim. Você já tem algum caso que você vivenciou, que você presenciou de utilização da IA no comércio local? Bom, eu acredito que a crise veio para as pessoas se
aproveitar. Eu falo sempre que a crise, ela desperta, de repente, ramos que às vezes o comerciante nem viu que poderia ter. Então, até a venda, né, pelo marketplace, né, através de vendas online, eles tiveram que se reinventar, muitos saíram do físico e foram para o virtual. Então, eu vejo que a IA ajudou muitos a venderem esses produtos online, porque aí você diminui os custos, né, com locação, com mão de obra, né, com estruturas de equipamentos, enfim, e sendo que você de casa hoje, você pode vender seus produtos. Na verdade, depois da pandemia, né, essa relação entre vender e comprar mudou muito, né? A forma de se vender, a forma de comprar, tudo isso já vem desde da pandemia e vem evoluindo cada vez mais. E a IA, ela vem para mostrar pra gente que é um caminho sem volta ali, né? Ou seja, cada vez mais as pessoas vão comprar online, né? Que você vai ter que ofertar o seu produto de outras maneiras e não só ali no físico, no presencial, né? E eu digo assim, até a capacitação, Fábio, ela não é uma coisa de outro mundo. Hoje existem tantos cursos online que você pode proporcionar para sua equipe, tanto de vendas quanto de marketing, né? Desses processos de financeiro. Então, tem tanta oferta hoje que você tem que até fazer um filtro, né, para você não se envolver tanto, esquecer de vender, muitas vezes, né? Você fica tão envolvido, eu quero aplicar IA na minha empresa e tá vendendo? Tá conseguindo focar nas vendas, né? Então, eu acredito que seja esse olhar que a gente tem que ter, filtrar o que é bom e o que não é bom para mim. E esses cases que a gente tem visto, muitas vezes é isso, essa reinvenção, né? Por exemplo, quando entrou a nota fiscal eletrônica, se as nossas gráficas aqui em Sorriso não tivessem se reinventado, elas teriam fechado as portas, exatamente, né? Porque ninguém mais mandava fazer bloco, né, de nota fiscal. Então elas tiveram que buscar se reinventar, buscar novos produtos. E aí, claro, você vai fazer cursos, treinamentos, mudar equipamento, colocar tecnologias, colocar IAs, né, que vão ajudar a fazer uma entrega de um produto diferente. Exato, porque aí aquele comércio físico, ao invés de fechar as portas, ele vai começar a vender online e vai vender outros produtos, vender de outra maneira, quem sabe até atingir outros públicos, né, abranger outras áreas, enfim. Você acha que a IA, ela vai substituir a mão de obra especializada ou ela vai potencializar? Potencializar, sem dúvidas nenhuma. Eu acho que um profissional que sabe, por exemplo, um relatório que você tem que entregar. Um exemplo, vendas, né? Comissão dos funcionários. Às vezes tu levava de repente um dia para você ficar calculando, conferindo as comissões dos funcionários. Hoje você coloca numa IA, em questão de minutos você já calcula, ele já mostra, já traz a planilha pronta, ou seja, facilita muito a vida, né? As pessoas têm aquele receio, mas aí as pessoas vão buscar tudo pronto na IA e vão emburrecer, mas a gente também tem que entender que ela veio com o intuito de facilitar a vida, né? Para você o quê? Focar na venda, né? Exato. O tempo que você ficava lá no administrativo, claro que você vai fazer tudo pela IA, mas você vai ter que conferir. E isso, gente, você tem que ter capacitação para isso, porque senão você vai pagar até uma comissão errada para o teu funcionário. Exato, não dá pra pode levar prejuízo, causar prejuízo. Não dá para confiar fielmente nela, não. Exatamente. Né? Isso aí. Um recado rápido para quem ainda não investe em capacitação ou em tecnologia, o que você diria desse? Eu digo para os empresários que já está até passando, né, o momento de você pensar na sua empresa, de você ver o que você está sendo de diferente com as pessoas, porque na minha gestão eu sou muito pessoas. E eu entendi, desde que nós começamos a investir nas pessoas, que o resultado vem. Então, não é só salário que os funcionários buscam. Elas buscam uma empresa que valorize elas, que traga um bem-estar, né? Hoje se fala muito na NR1, mas o que nós empresários estamos fazendo para causar essa felicidade nos nossos funcionários? Então, uma das formas que eu posso dizer assim, sinceramente, pense nas pessoas. Elas sim vão fazer o resultado aparecer na sua empresa. Então você diria que pessoas capacitadas com ferramentas melhores, negócios mais competitivos, é com isso? Certeza. O resultado da nossa empresa, ela vem das pessoas. Para você estar aqui hoje fazendo um podcast, nós temos pessoas aqui conduzindo os equipamentos, né? Exato. Quando que a gente imaginava, uns 5, 6 anos atrás, de ter um podcast dentro de uma feira do tamanho que é o GAF?
e hoje a gente está aqui. Exato. Falando sobre liderança, sobre tecnologia dentro da feira. Então isso é fantástico. E a CDL ela veio exatamente com esse objetivo, né, de trazer o associado aqui para dentro, para ele mostrar o seu produto, para ele falar do seu serviço, para aproximar o associado da entidade, porque esse espaço é dele, né, espaço de comunicação, espaço de informação de qualidade. Estou até assim grata, né? Feliz por vocês estarem pensando em nós como associados, né? E saber que nós temos uma associação que se preocupa com a nossa entrega, com o bem-estar, né? Na nossa feira, logo na entrada aqui do GAF, né? Um ponto estratégico, inclusive, né? Somos muito bem recebidos. Passem por aqui nos visitar. Então a CDL está de parabéns aqui pelo conforto que ofereceu aos seus associados e por essa sala incrível aqui de bate-papo que a gente acaba agregando na vida de todo mundo aqui juntos. Que bacana, muito obrigada. A CDL agradece, a Virtual é uma associada parceira da CDL, né? Está sempre com a gente. Queremos cada vez mais estreitar laços com vocês e as portas da CDL e do nosso podcast estão sempre abertas para vocês. Muito obrigada e que venha, né, uma próxima edição do GAF, estaremos aqui também. Isso aí, obrigada, Michael. Obrigado pelo espaço e parabenizando também. É uma ótima oportunidade de apresentar as empresas para toda a sociedade. Isso aí, obrigada. Obrigada.